é, e olha que a gente vê bastante ali o avanço dos conservadores para todo o Brasil, né? A gente já vai chegar nessa etapa de mostrar o mapa aqui. E Gilberto Kassab, que acaba saindo como já é, mas assim, ainda mais um medalhão da política, né? Você já foi prefeito da cidade mais importante, principalmente economicamente, do país. O seu partido que tem, sei lá, o presidente do Congresso Nacional, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD. E aí você tem o maior número de prefeituras, ou seja, tem ali uma capilaridade de importância, de poder muito importante. PSD, e é justamente isso que está aqui em nosso site, na home do site. Vou mostrar para vocês, para fazer um gancho. Parabéns, Elisa. Tu chegas, tu chamas e tu não pareias, minha amiga, o tablet no telão. Desculpa aí, hein, gente. Segurar o ônibus de todo mundo, mas segura no ponto o ônibus um pouquinho, só porque essa passageira já está chegando com a informação. Pronto, já estamos aqui, ó. PSD, PL, ó lá. Tá vendo ali, atrás de Pedro Venceslau? O PSD, a Clarissa citou. Aí aqui aparece PL, MDB. O que diz a manchete? Esses três partidos governarão o maior número de habitantes a partir de janeiro de 2025. Aí eu vou caminhar aqui para pertinho do telão para fazer a pergunta para Basília Rodrigues. Basília, PSD, PL, MDB. Cadê o PT na fila do pão, hein? Pois é. O partido do presidente da República, Elisa, conseguiu eleger 247 prefeitos em todo o Brasil. Foi melhor do que nas eleições passadas, 2020. Um ano que estava aí com o partido arrasado pela Lava Jato, pós-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Também tinha umas questões relacionadas com pandemia, né, que dificultaram a ida do eleitor naquele ano, 2020, às urnas, e aí, no caso, prejudicando todos os partidos. Mas no caso específico do PT, o PT nas eleições passadas saiu da avaliação das urnas sem eleger nenhum nome para as capitais brasileiras. Dessa vez, tem nomes para a disputa de segundo turno. Não ganhou no primeiro turno com um candidato próprio, mas poderá vencer em segundo turno. A gente foi atrás para ouvir as prioridades do partido. Sei que as eleições acabaram faz pouco tempo, né, na prática, mas a gente conseguiu falar com integrantes ali da cúpula do PT e ouviu deles que a mira do partido estará neste segundo turno voltada para São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. Qual a interessante da gente observar aí, né? Qual o maior interesse na nossa análise aí? É que destes 3 municípios, o partido só tem candidato próprio mesmo em um deles, se tratando de Fortaleza. Por lá, haverá uma reprodução da briga, da polarização PT versus PL, porque os 2 candidatos que foram para o segundo turno são justamente aí um apoiado por Lula, o outro apoiado por Jair Bolsonaro. Então, você vai ver muito mais, né, essa expectativa, especialmente da cúpula do PT, a figura do presidente Lula em campanhas que são de interesse do partido. Então, eu vou repetir, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. Candidato próprio mesmo, somente Fortaleza, destes 3. Nos outros municípios, tem pessoas ligadas ao que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e outros integrantes da legenda chamam de campo democrático. São aqueles partidos aliados do PT que estiveram naquela tão falada frente ampla ali nas eleições de 2022, que levaram o presidente Lula novamente ao poder e estão na base governista também aqui no Congresso Nacional. Então, o PT, também por uma questão de avaliar que não tinha quadros tão viáveis politicamente, também cedendo ali para conseguir apoios em 2026, o partido está apostando as suas fichas em candidatos de outros partidos, né? Mas que leva esse selo de candidato democrático. Estes são os casos principais dessas prioridades aí, no caso de São Paulo e Belo Horizonte. Lá em São Paulo, a maior representação da disputa governo versus bolsonarismo é a chegada de Guilherme Boulos ao segundo turno contra o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, que tem aquele apoio, às vezes envergonhado, outras vezes crítico, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na prática, os votos bolsonaristas se dividiram, mas neste segundo turno, para onde irão, né, os votantes em Pablo Marçal? Com a expectativa de que Ricardo Nunes
tome, né, consiga se apropriar dessa demanda de eleitores do Marçal, Boulos vai precisar de muito mais ajuda do presidente Lula, do chamado campo democrático, das forças progressistas que estão com Boulos, mas precisam fazer mais campanha eleitoral. Então, há uma expectativa do Planalto de que, diferentemente do primeiro turno, em que Lula participou, mas havia uma projeção de que apareceria mais, o presidente seja mais exposto nesta campanha de segundo turno. Também há esse pedido no caso de Belo Horizonte, a gente lembra, a capital do estado em que nas eleições gerais mais se assemelha com o perfil dos votos nacionais, né? Normalmente a gente fala, o presidente que é eleito em Minas Gerais é eleito no Brasil, PT e os demais partidos têm noção disso, por isso há essa preocupação com a disputa ali afiada em Belo Horizonte. Os candidatos são um do PSD e o outro do PL, que tem muito apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, totalmente identificado. Então, em linhas gerais, o PT vai sair a campo pedindo para que o Lula apareça mais nesse segundo turno, porque os inimigos deles não são necessariamente estas pessoas aí que nominalmente você viu saíram da disputa de primeiro para segundo turno. Os inimigos são o antipetismo e o antilulismo, que podem render votos, fazer perder votos para o governo em 2026. Por isso, essa conexão entre as duas campanhas. Pois é, a gente traz esse aspecto da abstenção, o quanto isso significa para um processo eleitoral e o quanto o anti também pauta muito essa eleição, né? Muitas vezes fica esse movimento, eu tenho ali minhas convergências com determinado candidato, é verdade, mas na verdade eu preciso votar para não eleger o outro. E a gente vê de que maneira, né? Esse anti tem pautado as eleições e também pautaram este domingo, dia 6 de outubro.